Eu sou Sueli Costa e faço parte da história da SBMAC. Eu sou natural de Rio Claro, no estado de São Paulo. Tive uma infância normal, assim, sem nada de muito especial, acho. Frequentei escola pública no ensino fundamental e médio e até ingressar na universidade, também universidade pública, que hoje é a Unesp em Rio Claro. No ensino médio eu tinha assim, dúvidas, eu gostava muito, lia Freud, eu gostava da parte de psicanálise, psiquiatria era uma opção. E depois, exatamente porque eu gostei mais das disciplinas de matemática no ensino médio, eu acabei migrando para matemática mesmo. Foi um curso muito bom, na época era um curso de bom nível e eu participava bastante, fazia parte do centro acadêmico, etc. e tal. Na época, as chamadas faculdades isoladas, a gente tinha reuniões com as outras faculdades, que foi o que acabou dando origem à Unesp hoje, certo? Então, na época que eu fui aluna, ainda eram faculdades isoladas. E como participante do centro acadêmico, etc. e tal, eu participei muito desse processo. Fiz o primeiro ano de matemática em Rio Claro, a graduação. Aí, no começo, no verão, o professor Adelar Linhares, que foi um dos fundadores da SBMAC, foi o primeiro presidente da SBMAC, ele era professor na USMC, na USP São Carlos, certo? E ele ofereceu um curso de linguagem Fortran, certo? Para computacional, que era aberto, alunos de outros lugares poderiam participar nas férias. E aí eu fui fazer esse curso, né? E depois ele criou um grupo de iniciação científica, que a gente trabalhava junto com os alunos da engenharia, etc. e tal. Aquilo marcou muito, né? E mostra, esse é mais um exemplo que mostra assim, a influência do professor Adelar na formação não só da SBMAC, mas do incremento dessa área de matemática aplicada e computacional no estado de São Paulo e no país, né? Na época, a FAPESP dava bolsa de iniciação científica só para os alunos de terceiro ano, que eu estava ingressando no segundo ano na época, e outros alunos também. Ele foi conversar na FAPESP, conseguiu as bolsas de iniciação científica, e eu acabei optando por fazer bolsa na área de lógica em Rio Claro. Então eu não fui, mas independente disso, aquilo marcou muito a minha trajetória profissional, assim, porque eu passei a ter uma visão que não tinha, né, do uso de recursos computacionais, etc. Isso é o professor Adelar, no sentido grande, assim, é isso. A gente programava, vários professores têm falado, em cartões, né? Era o computador famoso, né, IBM 1130 lá. Mas foi uma experiência muito, muito boa, embora eu tenha optado por uma área mais teórica, né, de lógica. Depois eu passei a gostar mais da área de geometria, fui fazer mestrado na USP São Carlos depois nessa área. Mesmo no meu doutorado, que foi na área de geometria, muitos anos depois, que eu já era professora, né, eu já usava recursos computacionais para simular, conjecturar o que seriam as possibilidades e depois demonstrar formalmente, etc. e tal. Eu ingressei como professora na Unicamp quando eu estava começando o mestrado ainda. Eu tinha só graduação, na época era assim, eles precisavam, professor auxiliar, que falava, né? A gente era contratado porque precisava de gente, certo? Assim, então, se você tinha boas referências. Eu comecei como professora, aí eu fiz o mestrado, depois isso também demorou muito mais anos, fiz o doutorado, né, já como professora da Unicamp. Meu envolvimento com a SBMAC não é tão antigo assim, tem uns 30 anos, não tem 40. Eu acho que ela tem o privilégio de trazer gente de diferentes sub-áreas, e isso está sendo fundamental hoje, né, por exemplo, na chamada grande área de ciência de dados, né, que inclui inteligência artificial, aprendizagem de máquina, etc. e tal. Então, o fato de ter essa perspectiva aí de você ter profissionais com diferentes formações, com interação, etc. e tal, eu acho que eu vejo com uma força cada vez maior da SBMAC, né, um papel fundamental no desenvolvimento de pesquisa e ensino no país, certo? Eu trabalho
em pesquisa na área de matemática aplicada à área de comunicações, certo? E isso começou no final dos anos 90, tá? E eu tenho interagido bastante com profissionais da engenharia elétrica, da computação, etc., para trabalhar nessa área. Essa colaboração, essa possibilidade de participação, de oferecimento de cursos, etc., tem sido assim, fundamental no desenvolvimento da minha carreira acadêmica. Um aspecto em particular dos muitos efeitos importantes da SBMAC é a parte de publicações. As notas em matemática aplicada, deixa eu até comentar aqui, que são parte da tradição da Sociedade de Matemática Aplicada desde, acho que 2003, tem publicações. Então, em 2006, a gente publicou, com coautoria com o professor Carlile, professor Rogério, professor Marcelo Muniz, a gente publicou um livro de introdução à teoria de códigos, que é uma abertura para essa área de matemática na área de comunicações, né? E esse livro teve um impacto bastante grande no sentido da divulgação dessa aplicação da matemática, né? E tem sido bastante importante no ampliar mais pessoas interessadas, etc., via Brasil afora, né? Então, assim, é uma coisa muito importante. Além dessa publicação, tem uma outra que devo tudo à SBMAC, que é uma publicação mais recente, que é essa daqui, certo? Assim, que justamente foi possível fazer com a colaboração de importantes autores internacionais, que trata de codificação em reticulados para comunicação segura e confiável, certo? Então, essa é uma parceria que a SBMAC tem com a Springer, né, publica alguns livros, e a gente não recebe os direitos autorais, mas, por outro lado, a gente pode, e esse é o papel da SBMAC, usar divulgar para os alunos, distribuir para os alunos. Isso tem um impacto muito importante. Essa é uma contribuição importantíssima da SBMAC, certo? Sem dúvida. Porque a SBMAC, ela surgiu com uma coisa importantíssima, que era marcar a presença de matemática aplicada e computacional no cenário da matemática como um todo, né? E, como já foi levantado em várias das entrevistas, havia um preconceito na época, 40 anos atrás, etc. E isso foi evoluindo, e a SBMAC, mais recentemente, tem tido uma atitude de procurar interagir novamente com a sociedade tradicional, a SBM, a Sociedade de Estatística, etc. Eu acho isso muito, muito positivo, quer dizer, isso mostra a evolução que foi na SBMAC ao longo desses 40 anos, tá certo? Inclusive, eu participei, por exemplo, de um comitê conjunto de Comissão de Gênero e Diversidade, onde as duas sociedades participam. Agora já tem premiação conjunta da SBM e da SBMAC. Então, isso mostra, assim o crescimento da SBMAC, o seu estabelecimento como sociedade como tal, essa perspectiva de poder interagir também com as outras sociedades. É muito bom. Eu acho que faço parte, mas a SBMAC faz parte da minha história também, certo? Essa é, como eu destaquei várias vezes, né? Assim, toda a minha trajetória profissional tem muito a ver com a SBMAC, com os seus fundadores, com o espírito, né, por trás disso, não tem dúvida.